Vamos convidar nosso colega aqui, João Teles, da área comercial. Não. Pode ver pelo YouTube aí, quem não puder assistir aqui. Passador de slide aqui, por favor. Muito boa tarde, colegas. Então, para quem não me conhece, estou vendo alguns rostos desconhecidos ainda. Meu nome é João Teles, eu trabalho na área de atendimento da gerência comercial. Eu também atuo como professor no curso de administração do SESUSC e nas faculdades de energia na área de contábeis e ADM. O que eu venho apresentar para vocês, coincidentemente, tem muito a ver a apresentação anterior da Grace, apesar de eu ser o tema da minha tese de doutorado em contabilidade e a minha formação ser toda em contabilidade, é elementar que eu vim falar para vocês de psicologia. Tá? Então, coincidentemente, o assunto sobre satisfação no trabalho, clima organizacional, é uma nova abordagem que a gente da ciência contábil, na perspectiva gerencial, vem trazendo. Assim, como entender os fenômenos organizacionais, considerando também os fatores emocionais, os fatores individuais. Ou seja, os modelos que a gente vê na área organizacional, para entender quais são os efeitos das práticas gerenciais, eles não contemplam o indivíduo, né? Eles não consideram o que a gente sente aqui. Então, só pelo clima da palestra, a gente já sente que, quando vem falar do assunto da área de pessoal, o pessoal já tem um sentimento, né, já quer falar, a gente está sempre querendo, porque isso reflete o nosso dia a dia na empresa. Então, o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente pode esperar um comprometimento organizacional lá a partir das práticas gerenciais. Então, a minha tese, que foi defendida agora em fevereiro, chama Efeitos dos Controles Gerenciais no Comprometimento Afetivo. Então, eu desenvolvi 4 experimentos a partir das emoções do trabalho. Então, eu trago ali as figurinhas que representam as emoções. É uma abordagem lá que vem de Darwin, ou seja, as expressões faciais. Então, se a gente conseguisse mapear já as expressões faciais, a gente já vê qual é o sentimento de vocês aguardando aqui a palestra, né? Tá? Então, o que são controles gerenciais? Então, o Código de Ética, recém-lançado, é um controle gerencial. As práticas de treinamento são controles gerenciais. As portas que botaram no corredor, separando todas as equipes do CIASC, são controles gerenciais, né? O próprio SGPE, que a gente está começando a usar em todas as áreas, os sistemas internos, são todos controles gerenciais. E, assim, também são estudados pela contabilidade. Por quê? Porque elas afetam resultados organizacionais. Ou seja, os gestores, quando adotam sistemas de controle, eles estão esperando lá na ponta que o funcionário se comporte da maneira que a organização tem estabelecido lá na estratégia delas. Então, se a gente pegar ali missão, visão, valores, ou seja, eu quero um funcionário que se comporte conforme os controles que a empresa adota. Só que, no meio desse tudo, o que tem? As avaliações individuais, ou seja, cada um percebe as práticas gerenciais de uma maneira. E, a partir dessas percepções, vocês têm reações emocionais. Então, até pegando o gancho ali da apresentação da Grace, ela traz um conceito ali de clima organizacional, que é justamente as percepções coletivas a respeito das práticas organizacionais. Tá? Então, como é que as pessoas percebem todos esses controles que são impostos ou propostos para nós como funcionários? Tá? Então, o que são esses controles tratados na contabilidade? Eu tenho uma tipologia aqui que eu usei no meu trabalho, que são 4 tipos de controles. Então, o primeiro controle, os controles de resultados, é aquela que eu boto a cenourinha no final e digo assim, se você produzir tanto, você vai ter um agrado, vai ter uma recompensa, um sistema de recompensas baseado no seu desempenho. Os controles de ação, eles geralmente são mais restritivos, né? Eles monitoram as ações do indivíduo, um sistema de ponto biométrico, de repente, as portas que limitam as ações de determinados grupos. Então, eu tenho N tipos de fazer controles de ação. O próprio SGPE, que também te orienta e te guia nos processos que devem ser feitos. O terceiro grupo, os controles de pessoal, que justamente são essas capacitações, os treinamentos, encontros,
tudo que visa criar um clima organizacional, um afeto, um clima não só de empresa, mas entre os indivíduos, gerar essa coisa positiva, né? E os controles culturais que são representados muito bem pelo Código de Ética e de Conduta. Agora eu pergunto para vocês, antes da gente prosseguir. Todos nós, recentemente, recebemos um Código de Ética e de Conduta. Ou seja, as empresas, a nossa empresa nos proporcionou uma orientação sobre o que ela espera do nosso comportamento. Aí eu vou fazer uma perguntinha que eu gostaria da participação de vocês, de uma maneira bem superficial. Como vocês perceberam esse código de conduta? Primeiro, quem percebeu de maneira positiva, por favor, só levante a mão. Quem percebeu isso de maneira negativa? A princípio, todos, né, gostam de serem valorizados. Tudo que está escrito no Código de Ética é o que a gente busca também enquanto cidadão, enquanto participante da organização. Só que, quando esse Código de Ética, esse controle, o funcionário, de repente, se sente, não vê justiça, ou não vê que aquele conjunto de práticas realmente acontece na organização, ele começa a perceber isso de forma negativa, ou seja, ele vai se sentir frustrado de ler um conjunto de orientações onde ele vê que, no dia a dia, nem todos aqueles itens ou propósitos são cumpridos. E, por outro lado, o que é um comprometimento organizacional? O comprometimento do indivíduo com a organização ele se dá através de três vias. A primeira é o comprometimento afetivo. É o desejo do colaborador de estar ligado na organização, ou seja, eu sou do CIASC, eu trabalho, vou todo dia lá porque eu tenho um propósito de construir algo melhor e aquilo me faz bem, aquele ambiente, eu trabalho no que eu gosto, ou seja, o indivíduo tem desejo de trabalhar aqui. Então, quando ele se compromete com desejo na organização, ele tem um comprometimento afetivo. O outro tipo de comprometimento é o normativo, ou seja, é o contrato de trabalho estabelecido. Você me contratou, eu tenho a obrigação de trabalhar e eu vou cumprir. Eu tenho um dever moral, uma obrigação de permanecer na organização. Mas isso não quer dizer que eu goste ou deseje de permanecer na organização. Telemarketing essa hora é de brincadeira, né? E o último tipo de comprometimento é o instrumental. Ou seja, eu tenho a necessidade de permanecer aqui. Eu, embora considere o meu contrato um desejo moral de permanecer, mas eu adoraria estar fora daqui, mas eu tenho um auxílio creche, eu me mantenho pelo auxílio saúde, ou seja, eu não vou conseguir alguma coisa melhor do que do que eu tenho hoje aqui. Então, esses três fatores compõem o comprometimento da organização. Mas o que hoje à tarde dei uma olhada lá no Código de Ética e tinha uma palavra que a empresa espera da gente: lealdade. Quando que você vai ser leal e não simplesmente fazer as coisas por obrigação? Quando você sente uma reciprocidade da empresa em relação aos seus desejos, ou seja, os seus desejos são congruentes aos desejos da empresa. E é isso que eu verifiquei na minha pesquisa, o quanto as emoções no trabalho, a partir de determinadas práticas, explicam esse comprometimento afetivo, ou seja, esse desejo do funcionário permanecer na organização. Então, esse é o modelo. Eu não vou entrar muito em a parte de acadêmica, de análise de dados, ou seja, é mais para a gente entender como é que acontece, como é que a gente explica essas situações. Todos os dias eu tenho diversos eventos no trabalho. Então, eu dei aqui o código de ética, a porta no corredor, o ponto biométrico, enfim, diversos controles. E esses controles provocam reações emocionais e essas influenciam nas atitudes do trabalho, ou seja, na satisfação, no engajamento, no comprometimento do indivíduo.
Então, o que eu vi é o seguinte: quais os efeitos desses controles gerenciais no comprometimento afetivo? Qual a diferença desses controles? Como é que as pessoas avaliam esses controles, esses diferentes controles, e como isso afeta o comprometimento afetivo? Tá? Então, eu fui fazer um resgate da literatura sobre emoções, e as emoções, eu trouxe aqui para vocês, elas são um reflexo, é uma etapa subsequente à avaliação que o indivíduo tem sobre determinada coisa. Então, aconteceu um evento, qual a sua avaliação emocional, a sua avaliação cognitiva? Ele foi positivo ou negativo para você? A partir dessa percepção, isso desencadeia diversas respostas emocionais, que são as mudanças corporais, os batimentos cardíacos, mudança na voz, as expressões faciais, e isso determina as suas respostas àquela emoção, ou seja, isso vai influenciar as suas atitudes e, consequentemente, o comportamento. Então, a ideia inicial era que a gente fizesse um experimento a partir de sistemas que utilizam a detecção das emoções por expressões faciais. Então, como a gente, na universidade, não tem apoio financeiro para esse tipo de pesquisa, nós fomos para o modo caseiro, ou seja, a autoavaliação, tentar descobrir as emoções dos indivíduos através de questionários. Aqui foi só um exemplo de como esses sistemas de expressão facial podem dar respostas para as emoções dos indivíduos, tá? Então, a partir daquele framework apresentado, eu tenho os caminhos que levam os funcionários ao comprometimento. Então, ele pode entender um evento positivamente, que é o caminho de cima. Com isso, ele terá um afeto positivo e isso vai aumentar o comprometimento do indivíduo. Por outro lado, se ele se sentir ameaçado, se ele sentir aquele determinado evento, a prática, de forma negativa, isso vai resultar em sentimentos negativos e vai diminuir esse comprometimento do funcionário. Tá, então, o processo experimental, aí eu faço uma ressalva não, mas uma consideração que eu até acho temerário, a utilização da pesquisa anterior de clima organizacional para a tomada de decisão, visto que não teve um rigor científico no desenvolvimento de pré-teste, de calibração do instrumento, né, não teve uma validação de profissionais, e como os próprios colegas viram, as respostas são dúbias, né? Então, tomar decisão frente a um questionário com pouco rigor científico, eu acredito ser temerário nesse momento. Tá, então, o processo experimental aconteceu com 300 estudantes. Ele foi calibrado aqui no CIASC com alguns colegas. Tá, então, a gente discutiu bastante e viu que realmente é aderente, como as pessoas sentem as coisas que acontecem no dia a dia da empresa. Tá. Então, a pesquisa teve uma modelagem por equações estruturais, então teve uma análise estatística baseada na explicação e quanto isso afeta, mas eu não vou entrar nos méritos disso. Mas essa nuvem de palavras reflete como é que as pessoas veem os controles de resultados, ou seja, aqueles sistemas de recompensas. As pessoas se sentem o quê? Motivadas, entusiasmadas, é desafiador. Por outro lado, as pessoas que acham os controles de resultados negativos, elas podem sentir medo de não atingirem as metas. Então, uma pessoa que tem um traço psicológico mais neurótico, ela pode olhar um sistema de controle de forma negativa. Nossa, botaram agora, não vou conseguir alcançar as metas e isso vai me fazer mal. Outro não, outro vai olhar, não, positivo, eu vou trabalhar mais, vou ganhar mais e isso vai se tornando um ciclo virtuoso. O segundo experimento foi um controle de ação. Tá? Então, eu propus lá que os indivíduos passariam a ter acesso a ter os computadores monitorados, não poderiam usar o WhatsApp durante o trabalho. E como é que as pessoas se sentem num tipo de controle desse? Controladas.
né, vigiadas. Por outro lado, pessoas que avaliam positivamente esse tipo de controle dizem o quê? Ó, não, beleza, tirar o WhatsApp, as pessoas vão se sentir focadas. Tem um sentimento de justiça. Eu trabalho, pô, o cara não está trabalhando, está no WhatsApp, ele acha isso positivo. Então, eu posso ter grupos que avaliam o mesmo evento de maneira distintas, né? Se um urso aparecer aqui na nossa sala agora, o que vai nos gerar? Esse evento, o urso apareceu aqui na palestra. Vai gerar medo, né? Todavia, se esse mesmo urso aparecer na frente de um adestrador de urso, ele não vai ter o mesmo sentimento, porque ele avalia aquele evento de forma diferente. Tá? Então, é necessário a gente ter essa dimensão de como o nosso grupo recebe esses controles. Então, mais do que ter uma pesquisa ou pesquisas de forma geral, por que a gente não tem pesquisas focadas em determinadas práticas? Pô, aconteceu isso na empresa, o que os funcionários acharam disso? Toda semana a gente tem um fato novo. Por que a gente não participa desse fórum, né? O que vocês acharam das portas? O que vocês acharam do código de ética? Então, é fácil, é um do Google Forms ali, e em um dia a gente tem um retorno que vai dar uma base para avaliar realmente as práticas do CIASC. Né? E não de uma forma geral, naquele ano treinamento, passou. Voltar na parte do treinamento. Quem aqui foi naquele treinamento ano passado, lá no Costão do Santinho? Secop. Ou seja, quem foi viu o que aconteceu lá naquele evento. Um clima único, eu acho que na empresa. Todos que foram se divertiram, a gente confraternizou no caminho do ônibus, na volta, ou seja, pô, aquilo foi motivante, motivador estar naquele evento. E agora, pergunto para vocês, qual foi um grande evento agora da área de TI que aconteceu nesses últimos dias aqui em Florianópolis? TDC. Quem foi no evento? Várias pessoas. Ou seja, essa parte, inclusive, ela tem que ser distribuída para toda a empresa. Eu conversei com colegas da área técnica que não receberam convite para o TDC. Não sei como é que foi distribuída a prática do TDC, mas que estavam frustrados em não ter essa oportunidade. Né? Pô, será que aconteceu isso? Eu não sei, porque na área comercial, às vezes, a gente tem foco distinto dos treinamentos, ok? Mas se está procurando uma inovação, uma disrupção, agora que está se falando muito, não é só em questão de tecnologia, é disrupção das práticas gerenciais, é disrupção da cultura, não é isso? É disrupção da qualidade de trabalho. Foi uma expressão que eu vi essa semana e que eu digo, pô, qual é a nossa cultura? É a cultura do funcionário público ou é a cultura do TI? Né, da empresa de TI? Eu não sei. Não sei. Isso não é claro também no código de ética, qual é a nossa cultura. Quais são os nossos valores. Vocês pegam os valores que estão no código de ética, aquilo não me diz nada. Não me orienta para nada. Aqui um controle de pessoal. Eu propus nesse experimento o quê? Que a empresa convoca o funcionário num sábado de manhã para participar de um treinamento. Como é que ele avalia isso? Conhecimento, importante, entusiasmado, feliz. Mesmo sendo no sábado de manhã, esse foi o controle que mais gerou comprometimento afetivo nos experimentos feitos. Ou seja, o pessoal quer isso. O pessoal quer estar junto, quer ter um clima organizacional. Eu quero interagir com os meus amigos, né, meus colegas. Essas iniciativas que estão tendo agora de inovação, parabéns para o diretor técnico, para o Alex, para o Gabriel, o André, que estão mais envolvidos, mas isso não tem que ser uma coisa paralela, como sempre teve na nossa empresa. Isso tem que ter prioridade. Porque isso que, se for uma coisa paralela, não acontece. Né? Isso tem que ser agenda da empresa. E o último controle é o controle cultural, ou seja, eu dei exatamente esse experimento, eu apresentei um código de ética para as pessoas e perguntei como é que elas percebiam aquilo. Então, elas realmente frisam a parte do ambiente, do respeito, da visão, de acreditar nos valores da empresa. Então, a síntese disso tudo é o quê? Que os controles indiretos, os controles de pessoal
e os controles culturais, eles realmente são propulsores do engajamento do funcionário. Tá? Se eu quero ter funcionários leais, se eu quero ter funcionários comprometidos, de novo, com aquele desejo real, ou seja, os meus propósitos estão alinhados com os da organização. Eu tenho que focar em controles de pessoal e controles culturais. Tá? Tem mais diversos resultados, eu acho que eu já passei do tempo bastante, mas eu acho que eu dou uma mensagem aí final, que é o seguinte: sim, os resultados das empresas dependem como os funcionários avaliam e sentem essas práticas gerenciais. Tá? Fico à disposição de questionamentos aí, e até proponho que esse Ask Talks não aconteça num horário tão restrito, porque o Talks é conversa, né? A gente tem que ter diálogo e, de repente, estender isso para um Ask Talks by night, né? Num bar, numa sexta-feira, eu acho que isso rende boas ideias e discussões bem leves. Certo? Muito obrigado a todos por me ouvirem aqui nessa tarde, né? Uma oportunidade que a gente raramente tem e que isso se torne uma nova cultura. E fico à disposição a todos aí. Obrigado. Show de bola. Boa, João. Vamos dar continuidade aqui no evento. Vamos convidar o colega Alex, do Espírito Santo, para fazer sua palestra. Pessoal, queria dar um comunicado aqui também. Semana passada, nós efetivamos a contratação da fábrica de comunicação, que vai fazer nossa assessoria de imprensa. Ali atrás está a Tainá, que está fazendo a cobertura aqui do evento. E agora a tendência é a gente ter uma comunicação melhor, tanto nas redes sociais, no nosso site, e contamos aí com a ajuda de todos vocês para a geração de conteúdo. Então, o que tiverem aí de novidade, igual o João falou, vamos compartilhar, que a gente faz um filtro e vê o que é relevante aí para comunicar. Boa tarde, pessoal. Queria conversar um pouquinho sobre inovação com vocês e trazer um conceito aqui que eu tenho estudado. Mas, antes de começar a falar, eu queria propor uma interação aqui. Vocês todos têm celular aí? A maioria deve estar com o celular na mão aí, no bolso, né? Vocês podiam acessar esse site aí para mim? Mente.com, mas não é para mentir não, tá? É só para acessar. Mente.com. Isso. O código, deixa eu só atualizar a tela aqui. Deixa eu ver se vai ser. Deixa eu ver se vai continuar esse só um pouquinho. Deixa eu só atualizar a tela aqui. Que está muito tempo aqui aberto. Então, o mesmo código, tá? 112492. Pode colocar esse código. E aí respondam essa pergunta. Eu acho que são 3 opções ali de palavras. Tentem usar uma palavra em cada campo. Qual é o objetivo da inovação para vocês? O que vocês pensam que é o objetivo da inovação? Não é o que é a inovação, o que é o objetivo. Vamos ver se vai. Ó. Estão chegando aí as respostas. Então, a gente tem aí várias questões. Eu vou deixar ele aqui e no final a gente olha, quem quiser ir respondendo também. Aí eu vou continuar aqui para a gente não... Então, tá. Ok. Vou falar um pouquinho de evolução. A gente tem algumas teorias a respeito do surgimento da vida na Terra, né? Várias teorias a respeito, e uma delas, que é bastante aceita pelos cientistas, é a respeito dessa sopa primordial. Uma solução aquosa em que existiam alguns elementos básicos aí, né? Aminoácidos, metano,
a própria água, dióxido de carbono e um pequeno número de aminoácidos e outros compostos orgânicos. Compostos orgânicos não são compostos vivos, mas a base de carbono, né, que é a base de toda a vida, né? Carbono é um dos elementos básicos para a vida também, né? Pelo menos na Terra, né? Então, e o que acontece? Ao longo de bilhões de anos, esses compostos foram se reagrupando por questões de choque entre as moléculas ou até mesmo de influência de descargas elétricas, radiação, né? Você tinha aí um ambiente com temperatura e pressão adversa, né? Provavelmente até alta temperatura, uma pressão elevada também, né? Uma atmosfera se formando ainda. Mas algo que, se a gente foi examinado, né? E aí esse experimento, inclusive na década de 60, ele foi simulado em laboratório, né? Para ver o que acontecia com elementos básicos como esse, sofrendo descargas elétricas e diferentes pressões. E o que se observou é o seguinte: você tem a capacidade de modificar, de conseguir novos compostos, novas moléculas a respeito daquilo que está ali, né, pela mistura, pelo choque entre elas, mas você tem uma capacidade limitada. Pelo quê? Pelo que foi composto, né? Você não tem uma mudança fenomenal, não existe mágica, né? Basicamente essa é a ideia. Não existe mágica. Então, o que está ali pode se reagrupar, mas em outras moléculas finitas, né? Então, a ideia é o seguinte: a partir dessa solução aquosa, da sopa primordial, que tem ali todos os componentes básicos para a vida, você não consegue gerar um beija-flor ou um cérebro humano a partir daquilo ali. Embora tudo que componha um cérebro humano ou um beija-flor esteja presente ali, na menor porção, né? Atômica ali, ou molecular. Então, o que acontece com isso? Isso é para explicar uma teoria a respeito que o cientista Stuart Kauffman elaborou a respeito disso. Ele diz que essas combinações possíveis chamam-se de possível adjacente, né? Que é mais ou menos essa ideia de que você não tem uma evolução ou uma inovação surpreendente, fenomenal e além daquilo que é possível naquele momento, né? E para que você chegue a uma inovação ou uma evolução surpreendente, ou você tem que passar por alguns estágios, alguns caminhos têm que ser percorridos, né? E aí ele faz uma associação com a casa das salas, mais ou menos, ou salas adjacentes, que a ideia é o seguinte: você chega numa casa onde o único acesso é uma porta que dá para uma sala. Nessa sala você tem lá, você pode ter uma mobília, você pode ter uma série de coisas e você, ao reparar que nas paredes você tem outras portas para acessar. E ao acessar, e depois de passar por essa sala, ao acessar uma das portas, você se depara com uma outra sala idêntica. Ou não, tá? Pode ser diferente, mas ela tem a única semelhança da sala anterior, que ela tem outras portas. E aí você passa por essa sala, passa por uma das portas e tem outra sala com várias portas, né? O número de portas é indefinido. Então você vai acessando e cria um castelo de salas com portas, né? E faz uma associação, e isso é feito uma associação com a própria inovação. Isso é feito pelo escritor Steven Johnson, em que ele associa que nenhuma inovação ocorre do nada. Nenhuma inovação ocorre com vou usar um termo que é usado, inclusive, para isso, mas não necessariamente. Um eureka. Não existe eureka. Não existe aquela ideia genial que eu tive do nada quando eu estava em contemplação. Não, isso não existe. O que existe é trabalho, o que existe é você ultrapassar a sala, né, passar pelas mobílias e alcançar uma porta. Então, você vai sempre alcançando novas portas. Quanto mais portas você alcançar, maior é a inovação. Entende? E aí, ao longo da história, a gente identifica algumas inovações que a gente conhece, algumas bem clássicas, aí, e a gente pode identificar essa teoria nessas inovações. A prensa de Gutenberg não foi a primeira forma de impressão que existia.
né? Quem achou que Gutenberg descobriu a pólvora, não, né? Descobriu a pólvora, descobriu uma forma de totalmente nova, não. A impressão já existiu. Os chineses já faziam impressão. Só que ele automatizou e utilizou até de metais para fazer isso. Os chineses faziam de uma forma diferente, né? Depois vocês podem até pesquisar a respeito, mas os chineses já faziam impressão de uma forma mais rudimentar, manual, né? E ele conseguiu automatizar isso através da prensa. A penicilina não foi descoberta ao acaso. A Alexander Fleming estava pesquisando bactérias e, ao viajar, deixou uma colônia, esqueceu uma colônia lá, de bactérias, de um cultivo, né, de colônia de bactérias lá. E ao voltar da viagem, ele identificou que haviam fungos comendo aquelas bactérias ali, né, consumindo aquelas bactérias. E, a partir daí, ele foi pesquisar a possibilidade de atacar bactérias com fungos. Penicilina é um fungo, né? Então, ele estava pesquisando sobre bactérias. Não necessariamente aquilo, mas ele abriu uma porta para a pesquisa com bactérias, né? A borracha vulcanizada, que é tão utilizada hoje, mas ela não foi descoberta ao acaso. Vou inventar uma borracha aqui que seja perfeita para esse uso. Não. A pessoa, eu esqueci o nome do inventor, mas quem inventou a borracha estava pesquisando borrachas para uma pesquisa, para um trabalho que foi contratado, estava fazendo novos experimentos, só que não estava dando certo. E teve um experimento lá, não deu certo, deixou de lá, depois ele foi ver aquilo lá, tinha uma consistência interessante que poderia ser usada de outra forma, né? A gente tem a própria internet, né? Quantas portas a internet não abriu para o que a gente faz hoje, né? Um exemplo bem importante aqui, o YouTube. Quando a internet foi criada, o YouTube não era viável. Porque a gente... Criada não, quando ela começou a ser disseminada, né? Em 94, 95, o YouTube não era viável, porque a maioria dos acessos à internet era discado, né? A gente ia ficar aí um dia inteiro para ver um filme, né? Então, mas no início da década de 2000 ali, a internet mais rápida já estava bem disseminada e era viável, então, a construção de uma solução que permitisse a transmissão de streams de vídeo, né? E algo que é interessante durante a história também é que todas as invenções, ou todas não, mas muitas das invenções que a gente identifica aí ao longo da humanidade, elas têm um múltiplo escondido. O que é isso? Alguém em algum lugar inventou algo semelhante, muito próximo, né? Vamos falar de um mundo em que não era conectado, né? Século passado, século XIX, século XX, no século XIX, século XX, né? Não era conectado como é hoje. Você tinha aí inventores ao redor do mundo fazendo coisas e você tem mais de um registro da mesma coisa, né, sendo feitos em lugares diferentes, né? Então, tem uma série de itens aí que você pode... E isso acontece até hoje, porque, por conta das portas abertas, você abre um campo de pesquisa. E aí, mais de um pesquisador tem a ideia de fazer aquilo. E, muitas vezes, a gente vê mais de um pesquisador recebendo um Nobel por algo que descobriu, algo que teorizou, e muitas vezes eles não trabalharam junto. Em algum momento eles se descobriram ali, partiram para uma linha de pesquisa, mas é um da China, um do Japão, um da Inglaterra, um americano, e recebem o mesmo Nobel, né, até dividem o prêmio, por conta disso, por conta desse múltiplo escondido, porque a gente tem sempre, que é uma teoria diferente do que eu vinha falando, né, mas que é algo interessante para a gente identificar aí. Então, tudo que a gente está inventando, alguém também está inventando ou inventou em algum lugar. Ok. Pulando para a inovação, agora de forma mais sistemática, né? Inovação corporativa. Ela precisa acontecer de forma sistemática. Por quê? Porque, como eu falei, a gente não pode contar com Eureka. Eureka não existe, né? O que também é chamado de serendipidade, né? Que é aquela, tive uma ideia maravilhosa e agora vou criar a solução que vai revolucionar. A gente precisa que ela seja sistemática, que ela seja constante. Para isso, a gente precisa que ações sejam feitas para que as coisas aconteçam, né? A gente não dá para a gente contar que alguém vai ter uma ideia e resolver um problema de forma magnífica. E aí, qual é a função de um núcleo, de uma área, de um setor, de um grupo de inovação? Não é criar inovação, mas é tentar abrir mais portas, tá? Tentar passar mais rápido pela sala, driblando de alguns móveis, e tentar abrir as portas e ver o que tem lá,
Vamos passar aqui, vamos ver o que tem lá. Então, a ideia de um grupo de inovação ou de uma área de inovação não é ficar tendo ideias simplesmente, mas é abrir portas para que quem vem atrás, né, que às vezes não tem a capacidade de ser rápido, consiga olhar para lá e dizer assim, ó, eu acho que essa porta que vocês abrirem, eu acho que dá alguma coisa. Né? Vamos se aprofundar, vamos entrar na sala e vamos explorar um pouco mais. Né? E o que a gente tem feito aqui, ou quais são os meios para que a gente consiga fazer isso? Né? Tem algumas... A inovação hoje ela é uma ciência, né? Ela analisa diversos aspectos, né? E inclusive aspectos comportamentais, o João saiu, mas aspectos comportamentais também estão envolvidos aí na questão da inovação. E quais são os meios pelos quais a gente consegue, né, tentar abrir algumas portas? Né? Um deles é trabalhando a questão da cultura de inovação, que envolve bastante a cultura organizacional. Né? Temos conversado bastante, eu e a Grace aqui. Os grupos de inovação, que não são para gerar ideias, mas são para conhecer técnicas, ferramentas, metodologias, para levar para seus colegas. Tá? Eles são disseminadores de conhecimento. Né? Os laboratórios, embora esteja marcado, não está. Aqui a gente está em processo de elaboração, construção desse laboratório, que é um laboratório para experimentação, para prototipação. Né? As pesquisa e desenvolvimento, pesquisa propriamente dita, que a gente tem feito aqui em alguns grupos, com alguns grupos. Né? Parcerias, porque algumas vezes a gente precisa buscar fora aquilo que a gente não consegue ou aquilo que propicia uma ampliação do próprio portfólio da empresa. Né? Busca de recursos e a gestão ou acompanhamento dos projetos de inovação. Então, essas são algumas dos meios pelos quais a gente pode adentrar nessas salas. Né? O que a gente já andou aqui? Né? Como parte básica, né, a gente fez um planejamento de inovação aí, onde a gente fez uma ideação com um grupo de inovação sobre para onde a gente quer ir, qual é a espinha dorsal da inovação que a gente pensa para a inovação na empresa. Né? Com base nessas frentes e nesse planejamento, a gente definiu alguns OKRs, OKRs, então, Objetivos e Resultados Chaves, que são algumas ações que a gente precisa realizar para iniciar esse processo de transformação. E uma das ações que a gente realizou desde o início aí foi a junção ou a parceria com a área de comunicação, né, que o André representa. E por quê? Porque a inovação, ela sem comunicação, ela é falha. Né? Ela precisa dessa comunicação. E vocês têm visto que várias ações que a gente tem realizado e eventos que a gente tem participado têm sido comunicado com mais ênfase. Né? Tudo isso faz parte da comunicação da empresa, mas também da inovação. Né? Então, muitas das ações se confundem. Então, por isso, essa junção ali, né, de eu estar trabalhando junto com o André, eu e o Gabriel estar trabalhando junto com o André, né, nos auxiliando nesse processo. E aí eu queria só deixar uma frase final aqui, para concluir. Isso é óbvio, mas é só para a gente mostrar que a área de inovação também tem consciência disso. Quem vai à frente na escuridão com a tocha na mão não se torna mais importante por isso, pois apenas tem uma missão. Mas os que vêm atrás é que pavimentam a estrada. Né? Então, eu só queria deixar essa mensagem para vocês e esse conceito, né, de que a gente está trabalhando juntos e a gente precisa estar juntos, né, para que a empresa possa inovar, para que a empresa possa abrir mais portas e conhecer mais. Né? Então, eventos como, por exemplo, da semana que vem, que eu acredito que alguns de vocês se inscreveram, é uma dessas ações, tentando abrir alguma porta para que o público interno, né, embora a gente tenha convidado gente de fora, mas o público interno também conheça ou tome conhecimento ou até interaja com especialistas em determinados assuntos que hoje a gente não tem um foco como corporação. Era isso, gente, que eu queria falar. Muito obrigado. Fico à disposição aqui para... Parabéns. Obrigado. Compartilhar tudo isso que vocês estão fazendo. Eu tenho um questionamento, assim, por mais que eu ache que uma empresa só pode evoluir e crescer
se for uma empresa inovadora, não está bem claro como é que esse processo de inovação, de envolvimento de todo mundo da empresa nesse processo de inovação se encaixa com todo tipo de cobrança que a gente tem pelos resultados que a gente tem que entregar para o nosso cliente, os nossos projetos. Então, muitas vezes a gente entende que a inovação é necessária, que isso é um processo que a gente não pode voltar, a gente tem que ir para frente com isso. Mas, em momento nenhum que eu me lembre, a gente sentou a parte gerencial, a parte de gestão, a parte que tem que dar as respostas lá no fim, para encaixar a inovação no nosso dia a dia. Quer dizer, então, existe um grupo que tá reunido, que tem OKRs, que tem uma missão, que está olhando para frente, mas a gente não está se envolvendo com isso junto de vocês. De repente, a gente é demandado por pessoas para ir participar de fazer uma prova de conceito com chatbot, com isso, com aquilo, e as pessoas vão e a gente fica sem essas pessoas. Enfim, eu acho que a gente tem que ajustar tudo isso para que todo mundo esteja conforme, entendendo como é que isso tem que funcionar e poder se dedicar também à inovação, que eu friso novamente. Eu acho que é necessário, a gente tem que ter isso. A gente tem que ter um espaço de tempo para a gente poder limpar a cabeça, inovar, pensar coisas novas, tentar. No nosso grupo, no nosso contexto, eu já propus para eles que esse ano nós vamos fazer uma semana de inovação para que cada um faça aquilo que quiser fazer dentro do próprio contexto do seu trabalho aqui no CIASC, ou aprender uma tecnologia nova, enfim. Algumas ideias assim até acontecem. A gente só tem que entender como é que isso se encaixa no processo de atendimento dos nossos clientes. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Quer falar alguma coisa? Não. Bem, uma das primeiras ações que a gente tem tomado com relação à inovação é na parte da cultura, né? E por quê? Porque a gente entende que a cultura de inovação, a cultura organizacional, ela transcende todas as áreas. Então, a gente está pegando o maior número de pessoas possível. Pegando não, atingindo, né, o maior número de pessoas possível. Algumas ações, como as de pesquisa, têm sido tocadas, embora são poucas as ações de pesquisa que a gente tem, né? E essas ações, elas têm um objetivo prático, mas elas também têm um objetivo cultural, que é começar essa mudança. Tenho conversado com a Cris a respeito disso, né? Não sei se não houve ainda essa conversa com os coordenadores, mas já conversei com a Cris a respeito de como isso vai ser tocado, né? De como essa dinâmica vai ser conduzida. Mas o principal foco agora da inovação é realmente a questão da cultura. Então, e para a questão da cultura, a gente não interfere diretamente nas áreas, né? É uma questão que a gente não sufoca as áreas, né? Porque a inovação não pode fazer isso também. Embora, opinião minha, eu acho que para inovar a empresa às vezes precisa rasgar na carne, né? Precisa ter aquele sacrifício, porque senão não sai do lugar. A gente sabe que o nosso contingente é sofrível e que isso dificulta, e se a gente for pensar friamente, talvez não dê fazer nada, né? Então, às vezes, tem que rasgar na carne. Mas a gente tem essa preocupação de o mínimo possível para para que isso não reflita. Então, assim, a inovação ainda não tem chegado lá na ponta nas áreas de forma prática em ações. Embora a gente tenha auxiliado em algumas coisas, a gente fez um trabalho aí com relação ao SJC, voltado para a inovação, né? Pensar de forma diferente. Então, a gente tem mais tentado ajudar em algumas áreas do que tentar atrapalhar, fazendo sofrer, né? Só para deixar claro, talvez melhorando aquilo que eu falei. Todos nós queremos inovar. Está no nosso sangue isso.
da nossa área, quem não inovar morre. Então, isso é uma coisa que nós queremos fazer. O que eu estou querendo dizer é que isso tem que ser uma política da empresa, tem que ficar claro para todo mundo tem que estar à vontade e seguro do seu envolvimento com o processo de inovação. É isso. Entende? A gente tem que estar seguro, a gente tem que saber que pode inovar. Perfeito. Eu acho que concordo contigo. E acho que a gente até... Se você tem ideia, e se qualquer um tem alguma ideia para colaborar com a gente, né, para que esse processo melhore, né, a gente sabe, a gente não é perfeito, a gente sabe que tem falhas, né, e talvez as principais sejam na comunicação, né, embora a gente esteja ali trabalhando junto, mas às vezes a comunicação é falha. Então, vamos conversar para que a gente possa melhorar esse processo e ajudar, e se ajudar, né, mutuamente. Tá certo? Precisa ser uma política, então, aproveitando que os garotos aqui, a política é uma coisa que vem de cima para baixo. Sim, sim. Acho que está claro. Uhum. Tá certo. Mais alguma pergunta? Tá certo, pessoal. Obrigado. Valeu. Aqui tem a referência de onde saiu essa teoria do possível adjacente aí, o Steven Johnson. Obrigado, gente. Tá aqui. Vamos melhorar. Melhorar um pouco vago, mas eu acho que é válido.